Bora falar sobre o Clube Atlético Mineiro com uma boa e uma má notícia. Deixa eu começar com a boa notícia. O Galo conseguiu um empate em 2-2 contra o Bolívar na altitude de La Paz. Chegou a abrir 2-0, tomou o gol no início do segundo tempo. O Bolívar ainda teve um jogador expulso com 10 minutos da etapa final e perdeu um pênalti no finalzinho, conseguiu o gol de empate com uma cobrança de pênalti. Isso significa que o Galo precisa de apenas uma vitória simples no jogo da volta, na próxima quarta-feira, para chegar às semifinais da Sul-Americana. Dá para dizer que o resultado poderia ter sido até melhor por conta do 2-0, mas empatar na altitude de La Paz é sempre bom resultado. A péssima notícia se deu pela lesão de Coelho. O principal jogador do ataque do Atlético nos últimos jogos sofreu uma lesão muito feia no tornozelo. Ele gira o tornozelo por completo enquanto tentava tirar a bola. E já há a confirmação de que ele vai passar por uma cirurgia para correção de uma fratura. E além da fratura da fíbula, ele teve o rompimento de todos os ligamentos do tornozelo, período de recuperação de 3 a 5 meses. Coelho vira desfalque até o fim da temporada. Só mais uma sobre o Galo: 6 jogos consecutivos sem vitória, já são 3 sob o comando de Jorge Sampaoli. Nath, tô vendo aqui as mensagens da galera no chat. E tem muita gente falando, individualizando algumas questões. E o que tem preocupado o torcedor de um modo geral é como alguns destaques ao longo dos últimos 4, 5 anos do Atlético vivem uma temporada ruim, né? E fica muito claro vendo o jogo, vendo lances em específico que deixam evidenciadas essas situações. O Arana defensivamente de novo, né? No gol de cabeça, no começo do segundo tempo, a marcação era dele. Ele não vai na bola, o marcador ganha com tranquilidade e faz o gol. E o Hulk normal, o Hulk não perde o gol que ele perdeu nesse jogo. O Hulk que, aliás, é uma situação... É uma alteração no começo do jogo muito, muito significativa, né? Porque o Hulk não tem o histórico de começar jogos como reserva do Atlético. E hoje ele começa como reserva, entra ali no minuto 60, e a única chance que ele tem de fazer o gol era absolutamente clara. O Sampaoli até disse, o Hulk normalmente faria, né? O Hulk chutou pra cima, sem qualquer marcação dentro da área, poderia ter sido o gol do 3-2. Individualmente falando, tem uma turma que é absolutamente destaque do clube que tá devendo, hein, Nath? Tá devendo e muito, né, Cirilo? E aí eu me recordo de uma frase do Sampaoli na última entrevista lá do Brasileirão, no jogo contra o Santos, em que ele fala, assim, de uma forma de uma angústia, né, de que o trabalho dele vai ser até maior do que ele imaginava. E eu acho que essa angústia, essa preocupação dele, parte muito, Cirilo. Muitos dos jogadores que ele conheceu, trabalhou e que renderam muito na mão dele, hoje estão muito longe de serem o que já foram, né? O caso do Arana, o caso do Júnior Alonso, o Hulk ele não trabalhou diretamente ali, né? Depois vem o Cuca, mas obviamente ele sabe da qualidade do Hulk, sabe da importância e sabe que o Hulk não perderia um gol como perdeu hoje. Então eu acho que muito dessa angústia dele de perceber que o trabalho é de fato muito grande, é que ele pensou assim, eu vou voltar lá na cidade do Galo, eu tenho Arana, eu tenho o Júnior Alonso, eu tenho o Hulk, eu tenho não sei quem, e aí na prática ele tá vendo que o futebol desses jogadores está muito aquém. E aí tem a questão da confiança, porque o jogador vai mal, os resultados não aparecem, a confiança vai se minando, e dentro do campo os erros vão se repetindo, né? Hoje o Arana errou, o Lianco, né? Que não é um jogador que trabalhou com o Sampaoli, mas que vinha de uma temporada muito boa, agora não vive um bom momento. Até alguns atletas que vinham se salvando em 2025 de alguma forma, como é o caso do Lianco, agora não estão bem. Pênalti bobo cometido no último domingo, pênalti bobo cometido hoje novamente, foi salvado pelo travessão, mas depois o Bolívar, num outro pênalti, converteu. O próprio Coelho, né, já não vinha sendo mais aquele Coelho ali que a gente estava acostumado. Hoje, mais uma vez, ali pela direita, também não apareceu tanto para o jogo. Enfim, acho que a angústia do Sampaoli e a preocupação também é nesse sentido, de saber que individualmente a galera não tem rendido. E hoje, se no primeiro tempo, essa personalidade que o Sampaoli falou, de um time organizado ali defensivamente, bem postado, foi muito nessa força coletiva, né? O Atlético tinha 2 linhas de marcação, uma com 5 homens, os 3 zagueiros e os 2 laterais, e a segunda linha de marcação com os 2 volantes, e aí o Scarpa fechando de um lado e o Coelho fechando do outro, um time muito compactado. O Bolívar finalizou muito, mas muitas finalizações de longe, da entrada da área, que é um recurso, inclusive, na altitude, mas assim, o Everson estava dando conta, pegando, e enfim, o Atlético estava segurando o que seria pelo menos o 0-0. Então era um time bem postado defensivamente. E no segundo tempo, cai a concentração, cai o foco, o time fica displicente, que é outro problema que está sempre acontecendo, e aí os erros individuais aparecendo, né?
né? O Lianco cometendo pênalti mais uma vez, que ali já poderia ter representado o empate do Bolívar, o Arana, o Igor Gomes, e aí complica muito, porque você traça uma estratégia contando que todo mundo vai, né, fazer o seu papel ali de, no mínimo, não errar. E aí a galera não contribui. Mas acho também que se de um lado do Bolívar sobrou, né, força e vontade de correr atrás do resultado até o último segundo, do lado do Atlético, eu acho que a hora que você fica com um atleta a mais, talvez poderia ser um time mais ousado, um time mais solto. Mesmo quando o Atlético ainda estava ali equiparado numericamente, a única descida de contra-ataque foi a do Caio Paulista, que foi justamente a falta que culminou na expulsão do zagueiro do Bolívar. Tinha sido a única descida de contra-ataque do Galo no segundo tempo. Daí em diante o time fica com um jogador a mais e para de contra-atacar. Então assim, com um atleta a mais, e o Atlético ficou mais defensivo ainda do que já vinha sendo. Então acho que ali talvez faltou o Galo ser mais Galo, sabe? Ser um time mais forte. Mas de toda forma fica aquela apreensão também, de às vezes você se expor e comprometer demais o resultado e o desgaste que vai pesando inevitavelmente. A esperança do Sampaoli é que na semana que vem, igualada à parte física, porque não tem altitude, a parte técnica do Galo se destaque. Mas para a estratégia funcionar, todo mundo tem que estar comprometido, né, Cirilo? E agora com um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de calma, a gente pode falar até com essa análise do Sampaoli também para acrescentar na sua visão de jogo aí. Vamos falar um pouquinho sobre como esse 2-2 se desenhou, Fiuza? Vamos lá, Cirilo. Eu acho que o Sampaoli foi muito claro aí na entrevista coletiva que tudo que aconteceu no jogo, principalmente no primeiro tempo, foi uma estratégia, né? Um plano de jogo que foi traçado por ele e sua comissão de ser um Atlético bem postado na defesa, com personalidade ali, maturidade, concentração, foco, porque quando você opta por não ter a bola, você sabe que você vai ser muito agredido, então o seu nível de concentração ali também precisa ser maior. O Jorge Sampaoli que mudou um pouco ali, né, digamos assim, de ideia do que foi de domingo até hoje, porque no domingo ele tinha dito, ou pelo menos dado a entender, que talvez o Atlético ia tentar se defender com a bola, ditando mais o ritmo do jogo, mas não foi o que aconteceu. Deu a bola ao Bolívar, que ditou o ritmo do jogo o tempo todo, e o Atlético se defendendo. A gente foi ficando, né, Cirilo, até um pouco apreensivo, porque deu 15 minutos, deu 20 minutos, deu 30 minutos, e o Atlético ainda não tinha finalizado. Não tinha sequer conseguido encaixar um bom contra-ataque, né? Uma boa descida, que de fato a gente falasse, beleza, o Atlético encontrou ali o espaço para o contra-ataque, porque a estratégia era essa, se defender bem e sair em velocidade. Por isso ele tirou o Hulk e colocou o Coelho e o Rony, que são atacantes que têm mais essa característica. Mas aí o finalzinho do jogo, do primeiro tempo, se desenhou perfeito para o Atlético, porque o contra-ataque veio, e aí a eficiência, que é muito importante nos jogos de mata-mata, né? Você não precisa ter 50 oportunidades. Se você tiver uma e converter, maravilha. E o Atlético teve um contra-ataque, e ele converteu esse contra-ataque, aí mérito do Alexander, que roubou a bola lá no campo defensivo, brigou por ela, acionou o Rony, que acionou o Scarpa, depois o oportunismo do próprio Alexander de acompanhar a jogada, né, de também ter a velocidade para chegar lá no campo ofensivo, de aparecer dentro da área, porque como o Atlético não tinha um centroavante, ele aparece ali como um elemento surpresa de alguma forma para finalizar, e depois a bola parada. O Atlético consegue uma outra escapada, que gera uma falta, e aí outra coisa que o Atlético por vezes não faz sempre, que é aproveitar essa bola parada, né? E aí a entrada do Vitor Hugo na formação dos 3 zagueiros ali, né, Cirilo? Era para você ter maior força na bola aérea, não só defensiva, mas ofensiva também. E aí na bola que o Atlético teve a oportunidade de cruzar na área, o Vitor Hugo converteu. Então, beleza. O que a gente desenhava para o segundo tempo? Que o Bolívar ia continuar vindo para cima, até porque ia aproveitar do cansaço do Atlético. Eu até gostaria de ter dito isso no pré-jogo, ô Cirilo, mas são muitas as informações, nem sempre dá tempo. O jogo do Palmeiras, na fase de grupos da Libertadores, o
Bolívar chegou a estar perdendo por 2-0 para o Palmeiras e empatou no segundo tempo. Depois o Palmeiras fez o 3-2. Num cenário muito semelhante assim, de no segundo tempo um Bolívar que não se entrega e um Palmeiras que aí caiu um pouco a concentração, o cansaço, e aí eles aproveitam disso. E foi o que aconteceu com o Atlético. Uma coisa que já vinha preocupando no primeiro tempo era o número excessivo de escanteios, né? Que o Atlético estava cedendo ao Bolívar. E a preocupação vem porque a gente sabe que o Atlético sofre na bola aérea. E aí o gol do Bolívar sai justamente nisso. Uma jogada que para mim o Arana ali não acompanha, não sobe, enfim. E o jogador do Bolívar faz. Esse gol cedo do time boliviano também condiciona muito ali essa reação, né? Porque aí eles conseguem diminuir e dar aquele gás maior. Mas daí, Cirilo, a gente tem que partir para uma próxima fase da análise, que são os erros individuais e a dificuldade do Atlético de se impor no jogo, mesmo tendo um atleta a mais, né? Sobre o Coelho. Opa! Ele já passou por exames de imagem aqui no hospital Alemanha, em La Paz, e os exames apontaram fratura da tíbula com uma ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo. Já está imobilizado, medicado, e no retorno ao Brasil, de acordo com o Atlético, serão realizados exames médicos complementares para programar o tratamento cirúrgico. Portanto, é uma lesão importante com necessidade de cirurgia do atacante Coelho, que segue no hospital, mas vai retornar amanhã normalmente com a delegação do Atlético e depois segue para Belo Horizonte. O Galo vai para o Rio de Janeiro inicialmente, o Coelho lá do Rio segue para Belo Horizonte para exames complementares, mas lesão complicada, ruptura de ligamentos e fratura da fíbula, vai passar por cirurgia o Coelho, e é um período complicado aí, viu, Cirilo? De retorno do jogador que não deve jogar mais esse ano. É isso que eu ia te falar, exatamente, né? Porque estamos falando de fratura da fíbula juntamente com ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo. Então, assim, para se pensar no Coelho voltando no ano que vem e torcer para uma boa recuperação, que dê tudo certo na cirurgia. Coelho que era o principal jogador do Atlético na temporada, na boa parte da temporada. Teve uma quedinha de desempenho também nessa parte agora, mas quem não teve, né? Do lado atleticano. Mas nos momentos em que o Galo viveu, em especial no primeiro semestre e nesse comecinho de segundo semestre, o Coelho era um destaque do time. Força ao Coelho, boa recuperação. O lance realmente é muito feio, muito triste. Cirilo, uma pena. Fala, Cláudio. Você falava aí da questão do Hulk, que os outros atacantes não estavam rendendo, né? E a concorrência, e agora ainda tem essa baixa importante do Coelho, né? Não é a mesma função do Hulk, mas é um atacante também que o Sampaoli perde aí para a sequência dos jogos do Galo do Campeonato Brasileiro e também na sequência da Copa Sul-Americana. Eu sigo por aqui, por enquanto já passaram vários jogadores do Bolívar, Cirilo, mas não passou nenhum jogador do Atlético após essa partida aqui na Zona Mista. O momento do Hulk, né, a temporada do Hulk é muito ruim. Os gols que ele fez nessa temporada, os momentos em que ele apareceu foram na bola parada, que ele é um especialista, né? Com a bola rolando, o Hulk não faz gol aí há bastante tempo. No Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, já tem quase um ano, né? Enfim, os números não são bons, o torcedor e a comissão técnica do Atlético, seja com o Sampaoli, anteriormente com o Cuca, se apegam muito à questão da qualidade que ele tem, e o jogador não desaprendeu a jogar, né? E do histórico dele, porque o Hulk já apareceu em muitos jogos em que tudo estava muito complicado, e o Hulk foi lá e fez o que às vezes só o Hulk consegue fazer. Eu acho que o que é importante a gente ter em mente ainda para a temporada 2025, que o Sampaoli precisava ter, o que aparentemente ele está tendo, que é autonomia para fazer as mudanças no time que ele achar necessárias. Sendo essas mudanças do ponto de vista técnico, se ele achar que o atleta não está rendendo, seja do ponto de vista tático. O que eu imagino que hoje a presença do Hulk no banco de reservas no início do jogo foi muito mais pela estratégia que o Sampaoli desenhou do que porque o Rony vai resolver mais do que o Hulk. Porque ele precisava de jogadores de mais velocidade, porque se pintasse o contra-ataque
como apareceu, o Hulk não dá conta de dar aquela arrancada a mais, né? Então precisava de atletas que conseguissem explorar esse espaço. Então acho que ele começa no banco hoje mais por causa disso. Mas é preciso que o treinador tenha essa autonomia, que ele não fique preso à história, ao passado. Beleza, foi importante, ajudou, ganhou títulos, mas se hoje a estratégia funciona melhor sem ele, ou se hoje tem um outro que está desempenhando melhor, que não é o caso, mas caso venha a ter, o treinador tem que ter essa autonomia. Pesa também, obviamente, o fato de que, se você vai confiar mais no Rony do que no Hulk, no Júnior Santos mais do que no Hulk, no Bernard, no Dudu, e nenhum desses. Então, o Hulk ganha sobrevida. Agora, o que eu acho que é a discussão mais importante é para os próximos anos, é para a próxima temporada. É começar a incorporar esse time. Acho que vai ser necessário, né, fazer uma limpa, rever algumas contratações, rever algumas peças, trazer outras e aí trazer um cara que possa ser o novo Hulk, né? O novo cara do time, a nova referência técnica, o novo cara decisivo, para que o Hulk, não tô falando que ele tem que ir embora, que ele tem que aposentar, não, mas que ele não seja mais a única alternativa, que ele seja uma possibilidade, mas que não se fique refém só do Hulk, para que aí ele possa jogar nas partidas em que o cenário for mais agradável a ele, né? A gente sabe, já está caminhando aí para os 40 anos, então ele vai poder jogar menos, jogando menos vai estar menos desgastado, isso pode fazer com que o rendimento dele apareça mais, ele possa ser escalado em jogos em que o cenário for mais favorável a ele, que ele possa ficar ali mais próximo do gol, num jogo que tiver melhor desenhado ali para ele ter mais espaço, então que ele possa ser, daqui em diante, uma alternativa, né? Não o craque do time, o homem do time. Porque eu acho que isso, de fato, ele está deixando de ser gradativamente, né, Cirilo? É isso aí, massa atleticana. O Galo foi à altitude, né, da país da Bolívia para enfrentar o Bolívar e já estava até conseguindo um resultado muito interessante. 2-0 ali no primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo, o Galo consegue abrir 2-0 na vantagem. Depois o Bolívar tem um jogador expulso, né? Diminuiu o placar. O Galo acaba aí com 2 pênaltis, cedendo um empate, né? Um pênalti foi desperdiçado pela equipe do Bolívar e o segundo pênalti converteram, empatando a partida. Nos males, se você olhasse um empate estava de bom tamanho, já pensando falar, o Atlético vai para a altitude e vai empatar com o Bolívar, de bom tamanho. Mas você abrir 2-0 no placar e ceder esse empate acaba sendo um resultado ruim, né? Mas é uma boa vantagem aí que o Galo conquista para o jogo de volta, né? E pode se classificar aí com a vitória mínima. Empate novamente, a partida vai para as penalidades.